Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos em Jerusalém e o assunto de hoje são os Anusim, a chegada de judeus e os seus descendentes no Brasil. Vocês sabiam que tem muitíssimos descendentes judeus no Brasil? Assistam com a gente até o final para saber a maneira que muitos brasileiros estão redescobrindo as suas raízes. E antes de começar, eu quero dar as boas-vindas a todos os novos inscritos aqui no canal e agradecer a todos os lindos comentários que vocês mandaram. Mas então, se vocês estão preparados, vamos começar! Para entender quem são os Bnei Anusim, também conhecidos como marranos, cripto-judeus ou cristãos novos, e como eles chegaram no Brasil, nós temos que começar há 2000 anos atrás, aqui na terra de Israel, quando os romanos destroem a província da Judéia e expulsam a maioria dos judeus de sua terra. E eles se espalham pelo mundo e se juntam a comunidades judaicas que já existiam em outras regiões. E na Península Ibérica, hoje Espanha e Portugal, se cria uma das comunidades judaicas mais importantes do mundo. Eles são chamados judeus sefaraditas, já que a região é chamada de Sefarad na Bíblia. Eles inclusive tinham um idioma próprio, que é chamado ladino, que é uma mistura de espanhol antigo com influências hebraicas. Era uma comunidade muito próspera e avançada, líderes nas ciências da época, como cartografia, matemática e medicina. Mas tudo mudou no ano de 1492, quando os reis católicos Isabela de Castela e Fernando de Aragão vão fazer o Decreto de Alhambra, onde eles vão obrigar os judeus a se converterem ao catolicismo ou serem expulsos da Espanha. Entre 60 e 160 mil judeus vão fugir para a Turquia, Grécia, Holanda, Itália, norte da África e também para as Américas. E por volta de 200 mil vão ser forçados à conversão. E poucos anos depois, em 1497, um decreto semelhante é feito em Portugal, mas ainda mais cruel, porque os judeus que decidissem fugir não poderiam levar consigo os seus filhos. Assim, a maioria dos judeus da Espanha e de Portugal vão se converter, mas muitos mesmos, realmente mantinham práticas judaicas escondidas. E a eles chamamos de marranos ou anusim, que em hebraico quer dizer literalmente forçados ou coagidos, já que eles foram forçados à conversão. Mas ser anusim era muito perigoso por causa da Inquisição, que condenava à morte qualquer converso que seguisse práticas judaicas. E por isso, quando Portugal começa a explorar o Novo Mundo, muitos judeus veem isso como uma oportunidade de fugir da Europa antijudaica. E então, muitos dos conquistadores do Brasil foram anusim, por exemplo, Fernando de Noronha e Fernão Dias. E os anusim se estabelecem principalmente nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e boa parte dos estados do Nordeste brasileiro. Mas mesmo depois da chegada ao Brasil, eles tinham que seguir mantendo a sua identidade um segredo, já que haviam agentes da Inquisição no Brasil. E por isso as práticas judaicas secretas são chamadas cripto-judaicas. Entre elas, na sexta-feira, tomar um banho bem reforçado, trocar a toalha de mesa, as toalhas da casa e a roupa de cama, já que na sexta-feira à noite começa o Shabat. E no próprio sábado também se usavam roupas novas ou roupas melhores. Outra coisa também, muitos deles evitavam comer porco e frutos do mar e diziam que dava indigestão ou que não fazia bem. Também as práticas de enterro muitas se mantinham. Quer dizer, eles enterravam como no judaísmo, quer dizer enterro sem caixão, simplesmente como uma mortalha. E depois, no sepulcro, eles levavam e colocavam pedras em cima. Na hora que se saía do cemitério, se lavava a mão. E muitos seguiam também praticando a circuncisão, que a gente chama em hebraico de Brit Milá. Mas a tradição que eu acho a mais interessante de todas é a maneira que se varria a casa, que se varria das pontas do quarto para o centro. E não do centro para fora, como a maior parte das pessoas faziam.
por que isso? Porque nas casas judaicas existe uma coisa que se chama mezuzá, que é um pequeno objeto que se coloca no umbral da porta e dentro dele pergaminhos com versículos bíblicos. E muitos judeus, quando passam por ela, muitas vezes tocam. Apesar de os anusim não colocarem a mezuzá na porta, porque esse é um indicativo muito claro de judaísmo. Por exemplo, aqui nessa casa que a gente está passando, a gente consegue ver a mezuzá e a gente sabe que é uma casa judaica. Os anusim não tinham a mezuzá, mas eles varriam sem passar sujeira pela porta da frente da casa, por uma questão de não passar a sujeira onde deveria ficar a mezuzá mesmo. E também eles mantinham casamentos consanguíneos. Isso quer dizer que eles casavam dentro da família ou com outros bnei anusim. Hoje em dia nós sabemos que boa parte do Brasil foi colonizada por anusim. E a gente tem muitíssimos, mas muitíssimos mesmos de bnei anusim. Isso quer dizer os descendentes dos anusim. E uma pergunta que eu recebi muito no último vídeo aqui no canal, que foi o vídeo das tribos de Israel, é: como saber se eu tenho descendência judaica ou de bnei anusim? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então vamos lá. Um dos indicativos dos descendentes dos anusim são seus sobrenomes. Um exemplo são sobrenomes de animais, como leão ou também o sobrenome pinto. Além de cordeiro, galvão, falcão, ovelha, lobo. E também muitos sobrenomes são de plantas, como parreira ou como a gente consegue ver aqui também, a oliveira. Além de carvalho, figueira, pinheiro, ramos, lima. E também sobrenomes de muita fé para esconder as raízes, como Santa Fé, Santos, São Tiago e Cruz e muitos outros. Mas o sobrenome não é uma garantia e sim um indicativo. A gente tem que juntar a isso outras características. Por exemplo, a origem, de que região e de que cidade a tua família veio. E também, o mais importante são as tradições cripto-judaicas dentro da família. Além das tradições que a gente já falou antes, também tem outras, por exemplo, acender as velas na sexta-feira ou acender 8 velas no Natal. Por que 8 velas? Porque no final do ano, nessa época de dezembro, tem a festa judaica de Hanukkah, que se acendem 8 ou 9 velas. Para aqueles que querem redescobrir as suas raízes, buscar a história da família e também as tradições é um ponto-chave. Mas existe mais uma maneira nova, graças aos avanços tecnológicos, que são os testes genéticos, que eles podem contar qual é a origem da tua família. E aqui na tela vocês estão vendo um resultado de um teste genético, no caso é o teste do meu pai, e a gente pode ver a origem do meu lado paterno, que é 99,1% judeu ashkenazit, e isso eu conto para vocês quem são os ashkenazit em outro vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje é um pequeno resumo desse assunto tão importante e tão pouco comentado no Brasil. Se vocês querem uma segunda parte para ele, comentem aqui as perguntas de vocês. Além disso, na descrição do vídeo eu vou deixar a lista de sobrenomes anusim e também algumas fontes de informação. E aproveitando que vocês estão lá embaixo, se inscrevam no canal, deixem aquele like e um beijo para todo mundo aqui de Jerusalém e a gente se vê na próxima.